Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Muito obrigado por todo mundo que já se inscreveu, está se inscrevendo. Se você ainda não se inscreveu, é só o meu pedido para você, tá bom? O like no vídeo também me ajuda. Bora falar do Timão, porque o William Borges, aquele que esteve aqui no Corinthians recentemente, ficou uma temporada ou quase isso, marcou apenas um gol e foi muito distante daquilo que o torcedor imaginava naquela volta ao clube anunciada pelo ex-presidente do William, Monteiro Alves, no aniversário do clube, no dia 1º de setembro. Eu lembro muito bem disso, naquele momento em que o clube estava contratando vários reforços e tal, e o William foi um presente para a torcida. Ele volta do futebol inglês ainda com chances de performar num modelo de negócio interessante, né? Ele abre mão de muitos valores pela relação que ele tem com o Corinthians, mas tudo aquilo que se gerou de expectativa na sua chegada também foi na mesma proporção em termos de frustração quando ele sai. Porque ele não consegue performar, ele sofreu alguns problemas extra-campo aí, de algumas ameaças à família, e eu na época me manifestei que não vou julgar quem se sente desconfortável com isso, porque a gente sabe que, infelizmente, normalizamos isso no futebol, que o jogador ele tem que conviver com a pressão, ele tem que conviver com esse tipo de coisa, que o inbox, né, da rede social, você recebe muita coisa. Se a gente, como jornalista, recebe, eu recebo, como muitos dos meus colegas recebem. Vocês imaginem um jogador de futebol que, né, o cara não tem tranquilidade para ir num restaurante, para sair na rua, e muita gente pensa que porque esses caras ganham um dinheiro que está muito acima ou distante de qualquer realidade brasileira, de qualquer proporção que a gente possa entender como real ou palpável, que isso esteja na conta do cara, né? Que ele possa passar por isso. E assim, gente, de verdade, eu que sou pai, muitos de vocês são, vocês que não são, tudo bem, mas eu que hoje sou pai, a gente tem uma outra... dá um outro sentido para a vida. E quando entra a ameaça, eu não julgo, entendeu? Porque eu não sei o que eu faria no lugar dele. Mas é fato que houve a frustração, porque ele não conseguiu lidar com isso, e isso é um fato, ele não conseguiu lidar com isso, e aproveitou uma oportunidade para retornar ao futebol inglês. Mais precisamente para o Fulham, onde ele ficou 2 temporadas e agora se despediu. O Fulham encerrou o vínculo com ele também, enfim, resolveu decidir encerrar o seu vínculo, tem 36 anos, e está analisando propostas, né? Tem interesse dos Estados Unidos, algumas outras questões, né, mundo afora por aí. Claro que o futebol brasileiro se coloca como um postulante aí a repatriar o William, que teve essa temporada aí um pouco frustrante aqui no futebol brasileiro pelo Corinthians, mas ainda um jogador de seleção, de muita regularidade na Europa e que ainda poderia dar um caldo, né? Que a gente imagina que ele pudesse performar ainda por um tempo. Bom, vamos lá. O Samir Carvalho, repórter do UOL, do Café do Setorista aqui no YouTube, ele falou com o pai do William, o seu Severino, e ele até trouxe a informação de que o William aceitaria voltar, isso na palavra do seu Severino, dependendo da aprovação da torcida. Dependendo de... É curioso isso, né? Porque o seu Severino, ele é uma figura que ele conversa muito com a imprensa, né? Então, eu não me surpreendo com essa declaração dele, dizendo que se tivesse uma enquete assim, meio que favorável, eles cogitariam. E aí, eu vou trazer para vocês, até complementando isso, né? Trouxe a informação do Samir, e complementando aquilo que eu tenho, para dizer para vocês que a família do William, ela não cogita voltar para o Brasil. A família do William não cogita voltar para o Corinthians. E o Corinthians também não cogita o retorno do William. Então, é claro que o pai do William é um entusiasta. Sempre foi, inclusive naquela época, do William jogar pelo Corinthians. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Por que eu digo que ele conseguiu? Porque ele foi o maior incentivador, por ser um torcedor verdadeiramente do Corinthians, por realizar o sonho de ver o filho jogando no Corinthians lá nas categorias de base e retornando já consagrado, um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira e de grande destaque na Europa.
e voltando ainda no auge para poder performar no Corinthians. Mas isso não aconteceu. Mas o seu Severino, pai do William, é um grande entusiasta do William no Corinthians. Isso não é visto da mesma forma pelo próprio William e pela família do William. Isso são informações de bastidores que eu trago para vocês. A família do William, ela teve muitos problemas de adaptação naquele retorno, naquele momento. Não conviveu muito bem com a realidade brasileira depois de muito tempo na Europa e foi uma pressão muito grande dentro da sua casa que o William sofreu para retornar à Europa, pelos filhos, pela família, pela esposa, por todo mundo, de que, enfim, né, gente, a gente está, infelizmente, eu sei que a realidade desses caras, ela é diferente aqui no Brasil, eles têm uma outra condição de vida em termos de moradia, segurança, transporte, não dá para comparar. Mas é um país de primeiro mundo em relação aos problemas que temos aqui no Brasil. Embora, sim, a gente tem coisas maravilhosas por aqui também. Mas, enfim, aí é decisão de cada um. Eu estou aqui, não estou nem analisando, julgando, contextualizando, estou trazendo fato. A família do William entende que a vida na Europa é mais promissora e decidiu voltar naquele momento. Voltaram. Depois do que aconteceu aqui, William e toda a sua família, eles ficaram muito chateados com o episódio e isso colocou meio que uma pedra no assunto. Não há a menor vontade do William voltar para o Corinthians e, digo mais, para o futebol brasileiro. Daqui a pouco, sei lá, o Flamengo resolve despejar um caminhão de dinheiro. Tô dando um exemplo bem hiperbólico aqui, né? Bem exagerado para dizer para vocês de uma situação extrema. O Flamengo resolve despejar um caminhão de dinheiro para o William e a família dele entende que, beleza, vamos lá, vamos fazer um último contrato e jogar no Brasil. Pode acontecer. No futebol, gente, eu já vi de tudo acontecer. Mas não é a tendência. Não é a tendência. A tendência é ele aceitar uma proposta dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Catar, de onde quer que seja, menos do Brasil. Pode ser que o William volte ao Brasil e digo mais, talvez ele não volte nem depois que aposente. Talvez ele continue morando com a família fora do Brasil. Essas são as informações que eu tenho. Mas eu, obviamente, aproveito essa informação dele estar livre no mercado, de ser cogitado, do pai do William ter conversado com alguns jornalistas, especialmente com o Samir, e ter dito, olha, a gente até cogita e tal, que pelo que eu sei, é um entusiasmo muito mais do seu Severino do que do próprio William, mas eu pergunto para você se você gostaria de ter o William aqui em mais uma oportunidade. O que eu sei da diretoria do Corinthians é que isso não é cogitado nesse momento, pela idade, pela passagem dele por aqui e por saber que o William, pelo custo, ele ainda é um cara caro, e por saber que ele não gostaria de voltar nesse momento, então não seria bom para ninguém, né? Vamos combinar. Enfim, agora eu deixo com vocês. Claro que o Corinthians ainda está de olho na janela. A janela a gente está em contagem regressiva, né? Tem mais uns 15 dias aí, né? Hoje 17 para 18 aí, né? A gente tem até o dia 2 de setembro aí um período aí para o Corinthians se mexer, mas os dois últimos reforços, se não chegar nenhum lateral esquerdo, são justamente o José Martínez, o volante venezuelano, e o centroavante espanhol, o Héctor Hernández. Eles são aguardados muito em breve. E aí tem uma diferença apenas, porque o José Martínez, por exemplo, ele é um cara que está jogando, vinha jogando, né? Vinha participando da pré-temporada pelo Philadelphia Union e pode chegar a pleno assim, para poder jogar, não na Sul-Americana, não nessa fase de Sul-Americana contra o Bragantino na terça-feira, né? Se ele chegar no final de semana, ele não pode jogar nessa terça-feira, muito menos o Héctor Hernández. Não, isso não vai acontecer. Mas na próxima fase, o Corinthians avançando, sim. Copa do Brasil vai ser inscrito, sim. E brasileiro também. Então, os dois reforços são aguardados para que eles possam atuar na sequência da Sul-Americana e nas demais competições. A questão é, o José Martínez está pronto e necessário, porque sem Alex Santana, o Ranieri que machucou de novo agora e vai demandar um tempo para voltar, fundamental. Eu digo que ele vai ser meio Thales Magno, assim, né? Chegou no aeroporto, vestiu a camisa do Corinthians, já pega o metrô aqui, última estação, Itaquera, já desce lá na Neoquímica lá e vai jogar o jogo que estiver rolando lá. Vai ser mais ou menos assim, pela necessidade do nosso calendário do futebol brasileiro. O José Martínez
e muita gente criticou, né? Poxa, mais um volante, vai abrir uma fábrica de caminhão. Cara, o Corinthians perdeu muitos volantes nos últimos tempos e os que contratou ainda perdeu machucados, e aí tem só os meninos da base, né? Então é importante chegar mais um cara de experiência e que, cara, eu andei olhando alguns vídeos do José Martínez, deu uma empolgadinha, assim, né? Mas vamos ter que ver aqui no futebol brasileiro, tomara que ele corresponda. E o Héctor Hernandes é um jogador curioso, tá? Porque assim, ele tem 28 anos e ele tem características interessantes e ele foi muito bem no Chaves de Portugal, onde estava o Hugo Souza, e isso já me indica que a gente não pode ter preconceito, né? Porque, cara, o Hugo é um cara que eu tive esse preconceito, muito mais pela imagem que ele deixou no Flamengo do que pelo retrospecto dele no Chaves. Mas pensei, pô, o cara tá no Chaves de Portugal, né? Uma Série B do futebol português. Se você olhar um campeonato português, gente, ele tem um nível abaixo, assim, com exceção dos times que disputam Champions, aí, né? Porto, Benfica, que investem. O Sporting já foi melhor. Mas, cara, se você olhar assim, Famalicão, Portimonense, desculpa, o nível é muito baixo, muito baixo. E ele estava no Chaves. Só que aí o Hugo, que estava no Chaves, chegou no Corinthians e está fazendo o que a gente está vendo aí. Então, às vezes não é o lugar onde o cara está. Às vezes é o que ele pode corresponder. Bonita essa frase, né? Mas é verdade. O Hugo Souza, ele chegou e assumiu o gol do Corinthians, cara, do jeito que a gente está vendo. E por que o Héctor Hernandes, por que eu estou dizendo isso? Porque ele foi muito bem no Chaves. Mas, ao mesmo tempo, ele é revelado, né? Na verdade, ele é revelado pelo Las Palmas, né? Mas aí ele se profissionaliza no Atlético de Madrid. Só que ele nunca joga no Atlético de Madrid, né? Ele joga poucos jogos, sabe? Ele rodou por vários clubes menores da Espanha e assim, chegando a jogar até a 4ª divisão do futebol espanhol. Ele nunca esteve no topo da La Liga, digamos assim. Mas em termos de características e estilo de jogo, ele é bem interessante. Então, cara, é uma aposta ousada de uma necessidade que o Corinthians teve diante de jogadores que estavam vinculados às suas equipes e que custavam muito dinheiro. Gonçalo Plata, o próprio Michael, o Alex Arce da LDU, quem mais? O próprio Gabigol, enfim, jogadores que detinham direitos e que você precisava despender muita grana. O Héctor Hernandes chega, e aí, irmão, quanto é que você quer? Ele está livre. E aí tem um outro problema que é a questão física, que eu falei do José Martínez, que estava jogando, chega, veste a camisa e sai jogando. O Héctor Hernandes não joga desde maio, junho, julho, agosto, 3 meses. Então, ele é esperado, inclusive, nesse final de semana. Se ele chegar, cara, eu diria que umas 2 semanas. Umas 2 semanas. É óbvio que esse cara não está deitado na praia tomando caipirinha, né? Ele está provavelmente mantendo a forma física, mas é muito diferente. Até porque ele vai ter que treinar com o grupo, ele vai ter que pegar ritmo de treino para depois pegar ritmo de jogo. Então, esse né? O Corinthians vai ter que esperar um pouco mais. E assim, o calendário não permite, espera, né? Porque daqui a pouco já tem o sorteio definido aí para as quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira, com jogos nos dias 28, se eu não me engano, de agosto e 12 de setembro, ou seja, final de agosto já tem o primeiro confronto. Ele vai ser inscrito e talvez ele não consiga jogar esse primeiro jogo, e aí provavelmente seja preparado para o jogo da volta, seja contra qualquer for o adversário. Enfim, o Héctor Hernandes deve chegar até esse final de semana, o José Martínez também até segunda, terça-feira, e serão integrados. O Martínez está numa condição física mais evoluída, o Héctor Hernandes vai trabalhar um pouco mais, mas são os 2 reforços que são aguardados, e o William não vem, enfim, e se o Corinthians contratar mais alguém além desses 2, será um lateral esquerdo. E é isso aí, fiel, espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se você curtiu esse vídeo, já vai esmagando o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente posta vídeos diariamente aqui, trazendo as melhores notícias e novidades do nosso Coringão, beleza? Lembrando, fiel, que esse vídeo é um vídeo de corte, tá? De corte, retirado do canal do Chico Garcia. Então os créditos são do jornalista Chico Garcia, tudo bem? E quero pedir desculpas aí, fiel, que no início do vídeo eu coloquei essa homenagem aí, tá? Me desculpa.
Mas quem já amou muito uma pessoa sabe do que eu tô falando, entendeu? Então é só você pular um pouco do vídeo e ir pro que mais te interessa, tudo bem? Eu senti de fazer essa homenagem no meu coração nesse vídeo, por amar muito uma pessoa e enfim,